aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 11. Naruto estava na frente de seu pai, que o olhava sério, estando no meio da sala do trono do palácio do Deus Loiro. Chegou a hora, pai, eu decidi. Hoje vou me tornar o novo rei de Svarga. Hoje vou te derrotar, disse o loiro com um olhar que refletia pura determinação, fazendo o Deus de cabelos negros sorrir ao começar a sair do palácio antes. Ambos viram a ponta de Svarga, onde uma vez Shiva e Rudra lutaram para ver quem era o deus indo mais forte. Embora estivessem abaixo, até o palácio de seu pai não estava na ponta, mas bem perto. Pai e filho se entreolharam antes de darem um salto poderoso, indo em direção à ponta do Svarga, enquanto liberavam seu poder, fazendo com que todos os deuses hindus soubessem o que estava para acontecer. Até mesmo Anabat, Talha e Shivya foram levados embora, como quem estava com Kali. Naruto junto com Shiva estava na ponta de Svarga antes de todos os deuses hindus aparecerem, existindo 3 milhões de deuses, entre eles os 1116 mais poderosos da Índia e que um dia lutaram para estar onde Shiva estava. Pronto? Shiva perguntou enquanto fazia uma pose de luta e estendia uma das mãos em forma de punho, para que seu filho pudesse acertá-lo e eles pudessem começar a luta. Estarei sempre pronto, disse Naruto antes de bater os punhos com seu pai, iniciando a luta para ver quem seria o novo rei de Svarga. Este será meu melhor pai de dança, gritou o loiro deus antes de se lançar contra seu pai antes de lançar os punhos em uma velocidade incrível, algo que foi copiado por Shiva. Nenhum deles se defendeu, deixaram os golpes do outro atingirem seus corpos sem impedimentos, fazendo com que sangue carmesim caísse no chão pelas feridas dos golpes em seus corpos. O ataque de Naruto rugiu enquanto seus olhos ganhavam um brilho de poder antes de dar socos em um ritmo mais rápido e com muito mais força, fazendo com que Shiva ficasse mais sério enquanto ele se afastava. Começou a cantarolar uma música e começou a cantarolar. Dançar, deixando imagens residuais. Dança da guerra. Tesouro escondido dos Svarga. Naruto pensou com um sorriso antes de começar a fazer o mesmo que seu pai, só que sua dança era diferente, fazendo com que os deuses começassem a dar mais espaço para pai e filho. Então você está indo para sua dança de guerra. A calma da loucura, disse Shiva olhando para seu filho, que apenas olhou para ele com um sorriso antes de ambos começarem a brigar enquanto dançavam, fazendo com que Anabat e Talha ficassem surpresas e elas estavam entusiasmados, embora ambos percebessem que as danças se neutralizavam. Os bigodes serão capazes de derrotar Shiva, não tenho dúvidas. Talha disse com um olhar confiante as palavras dele enquanto segurava a lança ao lado do corpo, fazendo com que Durga olhasse para ela com um sorriso, pensando em fazer o mini de ela mesma. Naruto-sama, faça um esforço e venha conosco como o novo rei de Svarga, Anabat disse com um tom baixo, calmo e um tanto tímido, fazendo Kali olhar para ela com um sorriso, pensando em fazer o mesmo que sua irmã por casamento. Vamos, irmão, Shivya gritou enquanto balançava os braços, apoiando o irmão de uma forma que fez cair sobre ela o olhar de uma certa deusa da fertilidade, do amor e da beleza, bem como da primeira esposa de Shiva, que tinha a mesma ideia como suas irmãs sobre o casamento. Isso mesmo, estamos falando de Parvati, que é uma linda mulher com um corpo voluptuoso, usando um sari longo, escuro e brilhante com círculos nas têmporas e um vestido indiano bastante solto e revelador. Vamos mais rápido, Naruto gritou antes de começar a dançar e lutar mais rápido, algo que foi rapidamente copiado por Shiva. As duas semideusas gregas observaram com surpresa quando pai e filho começaram a queimar e esquentar, literalmente, fazendo com que seus golpes queimassem levemente a pele do outro. É impressionante, Anabat disse enquanto apontava o dedo para a batalha. Flaming Tiger Esclave Dance / Flaming Jaguar Esclave Dance gritaram pai e filho enquanto ele saltava, levantando suas pernas em chamas bem alto antes de colidirem e Shiva ser lançado voando, suas calças arejadas danificadas e um ferimento bastante grande em sua perna cauterizada. Você é forte, filho, disse Shiva antes de bater os punhos em seu filho, que estava sorrindo loucamente. Que posso dizer? Eu sou seu filho, disse Naruto antes de dar um soco no rosto de seu pai, algo que também aconteceu quando um punho bateu em seu rosto inesperadamente. Golpes de canhão. O loiro rugiu antes de começar a bater em seu pai com todos os punhos muito mais rápido e forte do que antes, fazendo com que Shiva cuspisse sangue nos golpes fortes e rápidos de seu filho.
Kurashiva gritou quando conseguiu desviar dos golpes de Naruto andando para a direita, aproximando-se rapidamente e socando o rosto do garoto de olhos azuis, fazendo com que o deus canibal fosse derrapado pelo forte golpe que sua espada deu a ele. Isso me faz muito excitado. Naruto gritou quando parou e se levantou, seus olhos estavam bem abertos enquanto brilhavam loucamente e um sorriso maníaco apareceu em seu rosto. O trono será meu, gritou o loiro enquanto se lançava contra o pai em uma dança intrincada. Dança da conquista. Beatson Thstates, gritou o olho azul ao começar a dançar em uma velocidade incrível, tamanha a velocidade que deixou imagens residuais que Shiva não conseguiu distinguir quem era seu filho e não uma imagem. Naruto de repente se lançou sobre seu pai, desferindo socos na boca do estômago, no peito, nos ombros e nos joelhos, tentando incapacitar seu pai, que só conseguia se defender da velocidade e força bestial de seu penúltimo filho. Cora, o olho azul, gritou quando ele agarrou a cabeça de seu pai e deu uma cabeçada nele, fazendo com que um fio de sangue saísse de suas testas, embora o fio de sangue de Shiva fosse maior. Isso traz de volta memórias, pensou Shiva, lembrando-se da Guerra dos Mil Devas. Mas ele não esperava que seu filho lhe desse uma joelhada repentina no estômago, fazendo com que ele se dobrasse e seu filho aproveitasse a oportunidade para acertá-lo antes de fazê-lo voar com um golpe de seus 4 braços, a força sendo tal que fez o deus roxo sangrou por causa das feridas que estavam por toda parte. Isso é divertido, Naruto disse com um sorriso. Kurashiva gritou enquanto sua velocidade aumentava, aparecendo na frente de seu filho antes de começar a acertá-lo com rapidez e força, fazendo o loiro cuspir sangue antes de ser lançado voando por uma cabeçada do homem de cabelos negros. Levante-se, irmão! Os irmãos de Naruto gritaram, fazendo com que o loiro começasse a se levantar enquanto levantava o punho. Não vou desistir, carrego a confiança e a esperança dos meus irmãos que colocaram em mim quando comecei esta jornada. Não vou perder, gritou o homem de olhos azuis antes de se lançar contra o pai, iniciando uma troca de golpes tão poderosos que enviaram ondas de confrontos que foram mais do que Svarga, atingindo diferentes mundos próximos e alguns dos domínios de outros panteões. Diga-me, filho, você quer terminar tudo com este soco? Shiva perguntou com um sorriso. Vamos lá, tem um panteão para eliminar e um novo reino para reinar. Naruto gritou em resposta antes de se lançar contra seu pai, que fez o mesmo, sendo visto pelos deuses indos ao lado das duas semideusas de forma expectante. Pai e filho se encontraram no meio do campo de batalha com um dos punhos erguidos antes de se chocarem, fazendo com que uma cortina de poeira os cobrisse da vista de todos, que estavam impacientes para ver o vencedor. Todos viram como a cortina foi desaparecendo, fazendo com que pudessem ver as figuras de ambos, mas não distingui-los, o que os fez prender a respiração, pois havia um que cambaleava para trás enquanto seu abdômen sangrava em jorros, e a outra foi ele permaneceu firme com um dos braços estendidos enquanto outra mão pingava o sangue do oponente. Assim que a poeira sumiu, todos viram como Shiva era quem cambaleava para trás e tinha um buraco no abdômen, que sangrava muito, enquanto Naruto estava quase intacto, apenas com um grande número de arranhões em um dos braços. Outro estava manchado com o sangue de seu pai. Você é bom, filho, você me superou, disse Shiva com um sorriso antes de cair de costas, desmaiando pela falta de sangue e pelo grande número de feridas em seu corpo. Naruto ficou ereto enquanto levantava um braço em vitória enquanto todo o panteão começava a gritar seu nome com o título de Rei de Svarga. O loiro começou a usar seu poder de cura para curar a si mesmo e a seu pai, que fechou seu buraco com algum esforço. Vustaches/Naruto-sama/Brother, gritou um certo trio de garotas enquanto atacavam seu noivo, derrubando-o no chão e o abraçando. Naruto-sama, você venceu Shiva-sama, agora você é o deus mais forte, o top primeiro Anabito disse, fazendo Naruto rir levemente enquanto se levantava. Agora posso me chamar de deus entre os deuses, disse o loiro brincando, fazendo suas noivas rirem levemente enquanto se separavam dele e o ajudavam a se levantar. Agora, não é hora para isso, vou adiar qualquer festival para isso até que o panteão egípcio caia, disse Naruto, fazendo com que muitos franzissem a testa, pois se não fosse pelos egípcios eles já teriam uma grande festa. Naruto, disse a voz de Shiva, fazendo com que o loiro se virasse e visse seu pai parado com a ajuda das algemas. Sim, pai? O homem de olhos azuis perguntou, aproximando-se de seu pai, que estendeu o punho para ele, fazendo com que o deus loiro o olhasse de forma estranha antes de bater o punho no de seu pai.
Mas o loiro não esperava sentir uma leve queimação onde seu pai tinha suas tatuagens, antes que elas desaparecessem do corpo de seu pai e passassem para ele, algo que o surpreendeu, já que essas tatuagens tinham um significado profundo. Pai, essas tatuagens foram dadas a você pelo tio Rudra após sua batalha, como um sinal de que você é o novo rei, sua amizade, sua superioridade e como você realizou os desejos de todos, Naruto disse surpreso. Eu sei, é por isso que eu te dou, agora você é tudo o que eu era, posso até dizer que você é mais que eu, desde que você nasceu você era alguém que só de olhar para ele você sabia que teria sucesso, que ele estaria no pódio, que seria um grande rei, filho, posso dizer com orgulho que você é muito melhor que eu disse Shiva, fazendo com que algumas pequenas lágrimas caíssem de todos os olhos do loiro. Gracias, padre disse o olho azul antes de ir para a ponta do pico dos Varga, poner sua torta sobre uma pedra, levantando um punho apontando ao horizonte e que uma sonrisa se posara em seu rosto enquanto os deuses gritam seu nome. Svarga triunfará, Svarga crescerá, Svarga prosperará, sob meu mandato Svarga será aquele que excede qualquer panteão que existe nas areias do tempo, Svarga estará no topo e sempre em meus punhos, porque Svarga está em minha casa e sempre será gritou Naruto, fazendo com que os deuses hindus que agora e antes sempre foram seu povo dessem um grito de apoio às palavras de seu novo rei. Acho que não é tão ruim estar noiva de Letália e Annabeth pensaram com um sorriso ao verem seu noivo, que olhava para o horizonte com um sorriso. Mas todos sabiam de uma coisa, este foi apenas um pequeno momento de paz e tranquilidade antes que a raiva, o ódio e a fome caníbal de Naruto viessem à tona na guerra que eles teriam contra os egípcios. Todos sabiam que tempos sombrios chegariam para os egípcios, o que fazia com que todos sentissem uma certa pena, que teriam sentido mais fortemente se tivessem visto 4 pares de olhos ansiosos por destruir os egípcios. Fim de capítulo 11. Capítulo 12. Naruto, medindo 3 metros, estava nos Varga olhando, graças à magia, para o mundo principal dos egípcios, que protegeriam este mundo sobre qualquer outro, pois era o mundo onde o caos os criou, e que se este mundo fosse destruído, bem, todo o panteão egípcio morreria, pois o que eles representavam seria destruído. Mas bom, o loiro apenas olhou para o seu panteão, ao qual ele havia explicado sobre as dimensões e que eles teriam ajuda de 5 versões de si mesmos, para não perder tempo com coisas de incenso, embora Annabeth, Shiva e a Itália não estivessem lá, mas estavam no mundo dos gregos a pedido do deus rei de Svarga. O olho azul fechou os olhos antes de abri-los com um olhar frio e opaco. Svarga gritou o filho de Shiva, o que fez seu panteão olhar para ele com expectativa. Imos contra os egípcios em seu mundo principal neste dia, e neste mesmo dia os eliminamos da face do cosmos, mas devo avisar, minhas outras versões já estão preparadas para atacar, mas vão se juntar nós quando estamos atacando os egípcios, gritou o rei de Svarga, fazendo com que todos concordassem. Svarga, para a guerra gritou Naruto antes que todos os Svarga começassem a ir em direção ao mundo principal dos egípcios à sua maneira. O caminho do nosso amado loiro era ir em seu animal de estimação, um Draken de 5 metros de altura, 2 metros de altura de largura e 20 metros de comprimento que parecia ser feito de rocha negra com partes por onde escorria lava, além de ser totalmente blindado. No acampamento meio-sangue os semideuses estavam juntos com os deuses, que haviam decidido assistir à destruição do panteão egípcio com os semideuses. Deve-se notar que o acampamento sabia da existência de outras dimensões graças a uma aula rápida de Annabeth. É realmente uma pena que os egípcios tenham que morrer, havia alguns bem fofos Afrodite disse com alguma tristeza dramática, fazendo com que os deuses revirassem os olhos. Vou pedir que fique quieta, senhora Afrodite, meu irmão junto com os outros já chegaram ao mundo principal dos egípcios, disse Shiva calmamente, o que fez a deusa do amor fazer uma cara de horror com o que o outra deusa chamou. Querida N, Afrodite disse antes de ser interrompida quando Hefesto colocou um focinho nela para mantê-la quieta para que eles pudessem assistir à guerra entre os 2 panteões em paz. Naruto olhou para seu panteão antes de ver o mundo onde estava o antigo panteão ao qual ele pertencia honrosamente. Ataque o loiro ordenou, fazendo com que seu panteão começasse a ir contra o mundo principal dos egípcios enquanto ele ficava para trás com um olhar frio. O homem de olhos azuis desceu de seu animal de estimação e se lançou no mundo onde haveria uma grande guerra, com seu animal de estimação a poucos metros de distância dele.
O rei de Svarga caiu no meio de uma grande cidade, sendo observado aterrorizado por seu olhar enlouquecido e sorriso sádico enquanto o animal de estimação do deus caía sobre um grande número de casas, matando centenas no processo. Eles são todos seus, você pode fazer o que quiser com eles, disse o filho de Shiva ao seu animal de estimação, que soltou um rugido poderoso antes de começar a atacar os moradores da cidade, que correram gritando de medo. Mandamentos unidos, gritou Naruto, fazendo com que 5 fissuras se abrissem no céu, das quais 5 sombras caíram para os lados de Loiro, criando uma leve cortina de fumaça. Essa foi uma referência horrível aos Vingadores, disse uma voz bastante familiar para o loiro da nuvem de poeira à sua direita, que quando desapareceu revelou Nai em toda a sua glória. Isso é novo Apolo, gritou enquanto apontava para Nai. Esse é Nai, uma versão de Naruto Incubus, filho da rainha Sucubo e Asmodeus, bem como neto de Izanami, Anabita informou, fazendo com que a maioria concordasse com a informação enquanto as mulheres, exceto a loira Itália, eles tinham crucifixos nas mãos, que tinha diante de si. Isso é exagero, pensaram as noivas de Naruto como uma atitude estilo anime. Devo estar com Nai, foi uma referência horrível, disse outra voz, esta na nuvem de poeira do lado esquerdo de Naruto. Ao desaparecer, a nuvem de poeira revelou um jovem extremamente bonito, de 24 anos, com cabelos loiros desgrenhados, um tanto longos, que caíam para o lado esquerdo da testa, olhos azuis com tom cinza, preto e verde, além de ter 3 marcas de bigode em cada uma das bochechas, medindo 2,26, com rosto afilado e bem marcado, tez musculosa, sem exageros, definida e com ombros largos, possuindo um corpo digno de um deus de luxúria que faria qualquer homem. Ficará verde de inveja e qualquer mulher cairá a seus pés. A loira usa camisa formal verde-limão, gravata branca, jaqueta formal branca, relógios Rolex Kid Veler no pulso esquerdo, calça formal branca, cinto de couro preto e sapatos de couro preto que terminam em pontas. É novo também, Hefesto gritou, achando um pouco divertido gritar quando um novo Naruto apareceu. Ele tem características de alguém relacionado a mim, mas não é Nai, então não sei dizer quem ele é, disse Atena com um olhar calculista. Mãe, a forma correta de chamar Naina é, e eu acho que Eneat, quando Nai nos explicou sobre os mandamentos. Quando disse Neat, a imagem dele apareceu, e é idêntica a essa nova versão de Naruto-sama, Anabit disse, fazendo com que todos concordassem, entendendo a explicação. Pare de discutir merda, eu quero brigar, disse uma voz arrogante e confiante vinda da nuvem de poeira ao lado do Nai. Quando a nuvem de poeira desapareceu, revelei um jovem de 19 anos, um jovem extremamente bonito, com cabelos loiros e olhos azuis elétricos, pupilas oblíquas e 3 marcas de bigodes em cada uma das bochechas, medindo 2,18, com uma tez musculosa, sem exageros, definido e de ombros largos, tendo um corpo digno de um deus de luxúria que faria qualquer homem ficar verde de inveja e qualquer mulher cair a seus pés. O loiro veste uma jaqueta branca esfarrapada enrolada até os cotovelos que estava aberta, fazendo com que vissem seu torso trabalhado e definido, um akama branco, uma faixa preta, na qual estava um boken, tabis brancos e zores como calçado. Isso também é novo, Hermes, gritou enquanto apontava para o olho azul. Parece que ele é filho de Zeus, então ele deve ser da Nova Zelândia, ou algo parecido, já que parece que seus apelidos são feitos com base em seu nome e no nome de seus ancestrais divinos, Anabit disse, fazendo Hera se perguntar. Envie a ela um olhar assassino para o marido enquanto ele assobia inocentemente. Vejo que você ainda é guerreiro, nos disse uma voz brincalhona na nuvem de poeira no lado direito do que hoje é conhecido como NZ. À medida que a nuvem de poeira desaparecia, revelei um jovem extremamente bonito de 18 anos, com cabelos loiros bagunçados, um par de chifres brancos na cabeça e olhos azuis com tons vermelhos, suas pupilas em forma de chama, que são literalmente uma chama, que ele movia constantemente, e sua esclera é de um vermelho escuro, além de possuir 3 marcas de bigodes em cada uma de suas bochechas, medindo 2,15, com constituição musculosa, sem exageros, definida e com ombros largos, possuindo uma aparência decente. Corpo de um deus de luxúria que faria qualquer homem ficar verde de inveja e qualquer mulher cair a seus pés. O loiro seria bem normal, mas ele tinha 2 esquisitices, a primeira é que ele tem 2 chifres e a segunda é que ele tem um terceiro olho na testa, que era idêntico aos seus olhos normais.
O Oji azul com tons vermelhos tem uma pulseira de corrente com um pequeno canabó pendurado na pulseira, que fica no pulso direito. Calça branca larga enrolada abaixo do joelho com um cinto de corda azul para prendê-la na cintura e não usa nenhum tipo de calçado. Isso também é novo, e ele se parece com meu filho Ares, gritou, fazendo com que a maioria concordasse com ele. Ele parecia ser um bastardo belicista antiético. Poderia ser, mas, se compararmos com a imagem que Nai nos mostrou, Talia disse, fazendo Annabeth concordar. Sim, pode ser, Annabeth concordou. Acalme-se, você deveria direcionar sua raiva para os egípcios, não para nós mesmos, disse a voz de um antigo locutor de rádio na nuvem de poeira ao lado da Neat. À medida que a nuvem de poeira desvanecia, revelei um jovem extremamente bonito de 22 anos, com cabelos loiros desgrenhados, olhos azuis com tons acinzentados e 3 marcas de bigodes em cada uma das bochechas, medindo 2,20 metros de altura, com o rosto afiado e afiado. Bem marcado, tez musculosa e definida, com ombros largos, possuindo um corpo digno de um deus primordial da luxúria que faria qualquer homem ficar verde de inveja e qualquer mulher cair a seus pés. Esse loiro veste apenas calça tântica preta, revelando seu torso cinzelado junto com suas 2 tatuagens, com Master Bolt amarrado no lado direito do quadril, algo que deixou todos que viram a arma surpresos, e botas tânticas pretas. Essa é a versão de Naruto que é meu filho, Nayatena disse surpresa ao ver que a versão de Naruto que era seu filho havia mudado muito e agora tinha um Master Bolt, arma de seu pai, amarrado em seus braços. Porque a outra versão de Naruto está com a minha preciosa. Zeus pensou antes de chegar à conclusão que seu homólogo, com certeza, fez uma aposta com o loiro e perdeu, e o prêmio era Mestre Bolt ao seu lado. Oh, da P! Gritaram as filhas de Afrodite ao verem tanta beleza juntas. Bem, os egípcios estão ferrados, disse Poseidon quando viu tantos Narutos que tinham uma aura poderosa que impunha respeito. Bem, vá em frente e ataque quem você quiser, disse Naruto, fazendo com que suas outras versões fugissem em busca de divindades egípcias para abater. Ok, vamos começar, disse Naruto antes de reunir o poder de destruição na forma de uma esfera violeta escura, quase preta, em sua mão, apontando-a para frente e disparando-a, fazendo-a desaparecer de sua vista em alta velocidade antes que ele visse uma grande cúpula de poder violeta escuro, quase preto, à distância. Vamos dançar, que este mundo não se destrua, o loiro gritou antes de sair em busca de deuses inimigos para destruir. É isso, agite antes destes, soberano, rugiu NZ enquanto criava uma tempestade elétrica no céu junto com um tornado que devastou as forças egípcias. Morre pequenos merda, a água, o loiro gritou com diversão sádica antes de tossir sangue dourado quando alguém bateu em seu abdômen a uma velocidade incrível. NZ rapidamente se levantou e olhou para seu agressor, encontrando uma mulher gato, que ele sabia ser uma divindade. O nome dela, não faço ideia, ele nunca se importou com o nome dos merdinhas inferiores. Mulher, você tem coragem, mas esse soberano não perdoa merdas inferiores como você por me tocar, disse NZ com um sorriso arrogante antes de aparecer na frente da mulher gato e começar literalmente a espancá-la apenas com os punhos. Castigo divino, rugiu o loiro enquanto um de seus punhos obtinha um raio que girava como uma furadeira, que cravou profundamente na cabeça da mulher gato, que não pode fazer nada diante de NZ, que deu um poderoso rugir o animal ao pisar o cadáver de seu oponente. Punição divina, NZ gritou novamente com um sorriso selvagem enquanto começava a lançar raios em todos os egípcios que via. Caso divino, perfurador do céu, gritou Nae enquanto usava uma foice feita de ferro estígio e banhada pelo vento que girava como uma broca para perfurar 3 dúzias de deuses egípcios que estavam em seu caminho. Caminhou antes de colocar a mão na lâmina da foice antes de levantar a mão como uma esfera grande e transparente envolvendo 30 esferas menores de cores diferentes. O loiro abriu a boca de forma não natural antes de consumir a grande esfera junto com as 30 esferas de cores diferentes que ele guardava. Sinto um leve aumento de poder ao consumir suas almas, não como aquele que os chitoístas me deram, mas é bastante gratificante ter mais poder, disse o loiro antes de agarrar o Master Bolt, ativando-o, fazendo-o girar em um raio antes de jogá-lo contra outros 10 deuses egípcios que estavam contra ele. Egípcios, tomem punição divina, gritou Nae quando começaram a ver tornados, terremotos, tempestades elétricas e outras catástrofes naturais.
Castigo demoníaco. Castigo demoníaco. Nai cantou enquanto usava duas foices para matar qualquer divindade egípcia que cruzasse seu caminho. Técnica demoníaca. Cortes das trevas. O Incubus nomeou sua técnica em um tom cantante enquanto fazia cortes no ar com suas foices, fazendo com que cortes de escuridão voassem em seus inimigos, que tentavam evitá-los, mas os golpes da escuridão o pegaram. Eles o seguiram por toda parte antes de cortá-los ao meio. Você pensou que eu era fraco porque era um Incubus, certo? A loira perguntou a uma garota que havia conseguido fazer seu ataque atingir levemente sua lateral para que sua técnica desaparecesse. Eu odeio que eles pensem que sou fraco por ser um Incubus, afinal sou tão forte quanto Poseidon e Hades, então não entendo por que eles acham que sou fraco, se sou tão poderoso quanto dois deuses que compartilham uma posição entre os 10 primeiros. Nai disse irritado antes de cortar a cabeça da garota. Vou te dar um castigo demoníaco para que você possa ver meu poder. Não vou deixar ninguém zombar de mim porque acham que sou fraco por ser um Incubus. Vou te mostrar um verdadeiro castigo demoníaco, disse o Incubus antes de gritar a última coisa e matar mais deuses e semideuses egípcios enquanto gritava a punição demônica. Punição divina. Miséria de Feneat, gritou enquanto seus oponentes começaram a gritar de dor ao sentirem como diferentes órgãos de seus corpos ou seus próprios ossos começaram a doer de tal forma que eles eram seres caídos no chão com miséria que eles só podiam gritar. Que trágico, mas quem é mulher, acalme-se, eu vou consumi-los e eles verão que sua miséria vai acabar. O loiro disse dramaticamente enquanto chorava de falsa tristeza antes que um sorriso macabro crescesse em seu rosto e ele saísse e os homens morressem enquanto ele começava a comer as mulheres. Punição divina do Oni, estilo de vento. Punhos de guilhotina. Nas gritou enquanto acertava seus inimigos com os punhos envoltos no vento que fazia seus socos cortarem cabeças como espadas. Roar of the Viral do loiro gritou enquanto uma névoa de escuridão e fogo se reunia atrás dele e criava um cão infernal que atacava tudo que via. Mohanas gritou loucamente enquanto batia na cara de um deus egípcio que não gostava dele por ter cara de bicha. Os deuses indos estavam destruindo outras cidades distantes onde Naruto e suas outras versões não estavam. Vamos dançar, Rudra, gritou Shiva para um homem de cabelos pretos com 4 braços, olhos dourados com pupilas oblíquas e 3 tatuagens em forma de barra com pontos nas bochechas. Este é Rudra, deus das tempestades, melhor amigo de Shiva, tio de Naruto e top 9. Você disse isso, Shiva, disse Rudra antes que os dois amigos começassem a dançar enquanto riavam e batiam nos egípcios. Bem, os egípcios não estão ferrados. A seguir, Ares disse graciosamente, fazendo com que todos concordassem. Vai, Vistaches, bate no pilar. Talha gritou para encorajar seu noivo, que bateu no rosto de um deus egípcio com um pilar. Vai, irmão, bate na casa. Shivya gritou para encorajar seu noivo, que havia construído uma casa inteira antes de jogá-la em outro deus egípcio. Vá, Naruto-sama, acerte a nuvem. Annabeth disse com um tom baixo e tímido de incentivo ao noivo enquanto colocava as mãos na frente da parte inferior do rosto, e a loira jogava uma nuvem em outro deus egípcio, que de alguma forma foi danificado pela nuvem. Não pergunte como, mas ele conseguiu. Todo mundo sabia de alguma coisa, os egípcios estão ferrados. Fim do capítulo 12. Capítulo 13. Naruto, banhado em sangue, dançava sua dança de guerra. A calma antes da loucura contra deuses egípcios, semideuses e humanos, que só conseguiam gritar e agonizar de dor diante dos poderosos golpes do deus loiro. Isso é tão engraçado, o loiro gritou enquanto arrancava a cabeça de um deus com um soco antes de agarrar um semideus pelo pescoço, quebrando seu pescoço e jogando contra alguns humanos, que se chocaram contra uma parede que caiu sobre eles, matando-os no local. Fest of the Destroyer, gritou o olho azul ao ver como esferas de cores diferentes foram até seu peito antes de afundar nele, fazendo com que o deus da destruição sentisse seu poder aumentar um pouco. Que lanche bom, agora vamos procurar mais inimigos para matar, disse o rei de Svarga antes de fugir sorrindo loucamente. Anubis estava em seu templo enquanto via seu ex-marido graças à magia egípcia. Mãe, aquele é seu ex-marido? Perguntou uma voz feminina e melodiosa atrás da garota de cabelos violetas, que olhou para trás e encontrou suas 2 filhas semideusas, uma sendo mais alta que a outra.
A mais alta das duas é uma linda garota de 17 anos, medindo 1,70 metros, com cabelos pretos brilhantes que chegam até a parte inferior das costas, enquanto duas mechas emolduravam seu rosto e chegavam ao topo dos seios, com anéis de ouro em cada uma que fez com que as mechas não fossem a lugar nenhum, enquanto em sua cabeça se destacavam duas orelhas de chacal em preto azeviche e na parte inferior das costas uma cauda de chacal do mesmo preto azeviche. Seus traços faciais são finos e nítidos, com olhos vermelho rubi com pupilas oblíquas, enquanto ela tinha uma cicatriz em cada bochecha, que lembrava a deusa seu ex-marido. Seu jeito de se vestir é uma gargantilha de ouro com rubi pendurado, um colar de ouro, um sutiã de tecido preto com bordas de ouro puro, enquanto no meio dos seios, que são um copo firme, havia algo parecido como uma estrela. Ouro com rubi embutido, enquanto o outro estava pendurado, por sua vez duas tiras douradas de cada lado que iam até suas costas, onde ficava o fecho do sutiã. Nos pulsos e bíceps ela tem pulseiras e dois anéis de ouro com o mesmo função de pulseiras que ficam no meio dos antebraços. Na parte de baixo ela usa short e por cima ele usa um tecido longo preto com bordas douradas que chega até os tornozelos e um tecido translúcido. Ambos os tecidos são abertos na coxa esquerda, deixando uma parte de suas coxas visíveis. Possuem uma argola dourada na cada um, o que os destacou bastante. O tecido é sustentado por outro tecido, é de ouro, que se une graças a um broche de ouro com rubi embutido, enquanto tem duas tiras de ouro de cada lado, que estão unidos com seu gêmeo na parte traseira, algo grande e em forma de bolha da semideusa, e um sapato de ouro com dois rubis incrustados junto com algo parecido com torresmos de ouro nas bordas e couro no meio. Esta é Urbi, a mais velha das filhas semideusas de Anubis. Acho que a mãe é estúpida, disse um mais baixo dos dois com uma voz melodiosa, fazendo com que Urbi concordasse com a cabeça, o que fez a garota de olhos violetas se sentir magoada. A mais baixa das duas irmãs é uma cópia da irmã mais velha, só que tem 1,60 metros de altura e seu jeito de se vestir é bem mais simples e menos chamativo, sendo um colar de ouro, um sutiã preto com bordas douradas, alguns shorts, um preto shanty que era preso por um cinto de couro preto, que por sua vez estava preso a um pano preto feito de seda e que caía em sua virilha. Seu calçado era uma sandália de couro preto. Esta é Aquila, a mais nova das filhas de Anubis. Por que vocês dizem isso? A deusa egípcia dos mortos perguntou às filhas, que a olharam com cara de sério. Antes de ver quem seria seu padrasto, bom, ex-padrasto. Eu não sei, talvez você tenha sido infiel a um homem assim. Quer dizer, olhe para ele, corpo que nenhuma divindade tem, rosto bonito, olhos penetrantes que te faria molhar a calcinha se ele olhasse para você com tesão, mãos grandes, ótimas habilidades de luta, com certeza ótimas habilidades na cama. Ainda sou mãe. Urbi perguntou com uma sobrancelha levantada enquanto olhava para sua mãe, que apenas olhou para ela enquanto franzia a testa. Ele estava me mudando, eu sei que sim, sempre foi carinhoso e atencioso, mas nos últimos milênios ele tem estado um tanto distante, como se tivesse outras coisas na cabeça. Provavelmente estava pensando nos outros, em como é divertido a vida poderia ser. Rolar com inúmeras mulheres só por fazer, disse a deusa Chacal, enquanto observava seu ex-marido destruir com um sorriso enlouquecido, fazendo com que suas filhas olhassem para elas antes de olharem uma para a outra e depois se colocarem uma mão no rosto deles. O que esses idiotas estão fazendo? Anubis gritou de medo, fazendo com que as semideusas vissem como seus Ovalsi e a Arijo estavam na frente de Naruto, que os viu com um sorriso. Mas nenhum dos três esperou que os dois deuses irmãos se ajoelhassem diante do loiro, que os olhou com um sorriso enquanto seus olhos brilhavam de maldade. Onde? O deus loiro perguntou, fazendo com que os deuses da morte hindus e egípcios apontassem o dedo em uma direção. Muito bem, agora vá destruir alguma coisa. Você mereceu, disse o rei de Svarga, fazendo com que seus dois filhos se levantassem antes de dar um uivo poderoso e correr a toda velocidade para lutar contra alguns deuses egípcios que se aproximavam. E eles eram espiões. Urbi disse surpresa antes de sentir muito medo ao lado de sua irmã. Oh merda, ele e outros estão se aproximando. Anubis disse com medo enquanto olhava em uma direção específica. Naruto deu uma pulsação de poder enquanto corria na direção que seus dois filhos apontavam para ele, fazendo com que NZ, Nai, Nas, Neat e Nae aparecessem ao seu lado, todos banhados em sangue e com partes de seres humanoides meio comidos em seus corpos. Mãos.
Suponho que você já saiba onde estão Anubis e suas filhas bastardas, disse Nae ao receber um aceno de cabeça do filho de Shiva. Que grande show que fizemos, os gritos de agonia, dor e medo combinados com as lágrimas salgadas e pedidos de misericórdia. Realmente, um grande show que fizemos Neat, disse dramaticamente enquanto chorava de emoção e pegava uma mão nos olhos para parar as lágrimas. Aqueles merdinhas realmente não esperavam ver um filho de Zeus assassinando-os com uma katana. Anz disse antes de rir alto. Devo dizer que seus gritos, seu sangue manchando minhas mãos e suas lágrimas me deixaram duro como um diamante, Nas admitiu com um sorriso lascivo enquanto uma de suas mãos acariciava sua virilha. Foi muito gratificante mostrar a eles meu poder. Agora eles sabem que não devem mexer com um incubus. Nae disse com um sorriso antes de dar uma mordida e arrancar um pedaço de carne de uma perna claramente feminina que carregava consigo. Devo dizer que o aumento de poder que as almas dos egípcios dão é muito bom, disse Nae enquanto comia um coração humano, e os outros concordaram com a cabeça. Embora os olhos do rei Svarga brilhassem divertidos quando ele se lembrava de algo. Embora você devesse ter visto quando eu usei minha dança de guerra, a calma antes da loucura nas bolas de um semideus egípcio. Ele gritou como um bebê enquanto segurava suas bolas esmagadas. Naruto disse, fazendo com que os 6 começassem a rir. Que tipo de conversa é essa? Artemisa gritou confusa com a conversa estranha e perturbadora. Talvez a conversa normal de algumas das versões de Onevisker, com o próprio Onevisker nele, Thalia disse encolhendo os ombros enquanto Annabeth e Shivia assentiam. Eles sabiam que seu noivo às vezes poderia ser um pouco louco e sádico, embora rapidamente se acostumassem com isso, e no caso de Thalia e Annabeth, suas mentes rapidamente começaram a pensar como a de Naruto para entendê-lo. Algo que não os deixou dormir por alguns dias, mas que valeu a pena, pois agora eles entenderam e se divertiram com algumas piadas negras. Ei, não é esse o lugar onde Anubis e suas 2 filhas bastardas estão localizadas? Nae disse enquanto apontava o dedo para o templo que Naruto sabia que era onde sua ex-esposa e suas filhas bastardas estavam. As 6 versões de Naruto continuaram correndo enquanto discutiam sobre quem havia assassinado dolorosamente mais egípcios até que viram que estavam prestes a se chocar contra a parede do templo onde Anubis e suas 2 filhas bastardas estavam. Os mandamentos chegaram, Nas gritou quando seu punho direito apunhalou a parede, fazendo-a desabar enquanto os 6 continuavam com o punho do Oni loiro quebrando parede após parede. Mas pararam quando perceberam que estavam na frente de Anubis e suas 2 filhas bastardas, o que fez Nas e Nz babarem de antecipação enquanto davam rosnados animalescos e demoníacos. No caso de Nas. Olá, Anubis, Naruto disse com seus olhos frios enquanto a garota de cabelo violeta engolia em seco. Mãe é estúpida, mãe é idiota, ela deixa um homem de verdade por um casal de idiotas. Akali e Urbi cantaram mentalmente enquanto em suas mentes dançavam. Eu não pensei que você faria algo assim. Você deveria ser mais maduro do que isso, disse o olho violeta enquanto olhava para o olho azul com tons dourados, fazendo com que os outros Narutos tossissem levemente para que sua presença foi notada, o que fez com que a deusa egípcia da morte e suas filhas olhassem surpresas para os outros 5 Narutos. Desde quando existem outros Narutos? Anubis pensou confuso e surpreso, embora tenha focado naquele com Mestre Bolt, que parecia o mais sério, reservado e severo de todos, algo que combinava com seus olhos azuis com cinza, tons tão frios que a deusa pensou que poderia congelar você se olhasse para você com atenção suficiente. Isso realmente a assustou tanto quanto seu ex-marido agora. Isso não era um bom sinal. Aqueles 2 estão olhando demais para nos, pensaram as irmãs semideusas ao observar como Nas e Nz pareciam babar enquanto grunhiam de fome e olhavam para eles com fome, algo que fez as 2 tentarem se cobrir, algo que aparentemente só os instigou ainda mais. Nae, peço que faça as honras, disse Naruto enquanto Nae fazia aparecer um livro, que ela abriu enquanto todos prestavam atenção. Lei no 2000. Artigo 15. Todo Naruto pertencente aos mandamentos tem direito a ter um ou mais parceiros. Nae leu em tom profissional antes de sorrir maldosamente. Lei no 2000. Artigo 16. Se algum dos parceiros de qualquer Naruto pertencente aos mandamentos for infiel, ele terá uma punição severa e então será morto. Leu hoje azul com tons cinza antes de fechar o livro e fazê-lo desaparecer. Como você ouviu, temos todo o direito, de acordo com nossas leis, de matá-lo ou puni-lo, disse Nae enquanto as 3 mulheres ficam surpresas.
Não brinque comigo, seus bastardos até têm leis, disse Apolo com surpresa que foi compartilhada com os outros. Eu sinto que eles inventaram isso e aquela versão de Whiskers simplesmente apareceu em algum livro aleatório e disse aquelas leis falsas, pensou Talia, um pensamento que foi compartilhado por Ana Bitchivia. Se soubessem que seus pensamentos eram reais certamente estariam rindo como nunca antes. Bem, Anubis, você será torturado e depois morto por minhas mãos junto com Nai. Nazineat disse Naruto enquanto apontava para Anubis, que foi pega por tentáculos das trevas antes de ser carregada pelos tentáculos para outro lugar. O filho de Shiva olhou para as filhas bastardas da ex-mulher, e encontrou as duas ajoelhadas, algo que o fez erguer uma sobrancelha de curiosidade. E quando ele estava prestes a falar, a mais velha das filhas semideusas de Anubis chegou antes dele. Se você me dá licença, eu queria dizer que acreditamos que nossa mãe foi tola pelo que ela fez e que estamos dispostos a aceitar qualquer punição, disse Urbi, fazendo com que todos os Narutos se entreolhassem. Eu acho que fazer uma pequena orgia onde você, sua irmã e essas duas estão vai servir, mas você deve saber que então você vai morrer como sua irmã, mas o lado bom é que eles não vão fazer isso virgens e vão morrer sem dor, disse Naruto, fazendo com que NZ e Nas batessem palmas enquanto ambas as irmãs engoliam em seco. Embora eles tivessem que admitir que as duas loiras eram o tipo deles, então não houve muitos problemas, mas eles se perguntaram por que ele não lhes deu um castigo pior. Esse idiota, como ele faz suas outras versões ter uma pequena orgia com aquelas meninas virgem? Artemisa gritou com raiva. Pelo menos não é estupro, Artemis. As meninas disseram que aceitariam qualquer punição. Além disso, elas não vão morrer dolorosamente. Algo é algo, Artemis, disse Estia enquanto consolava a sobrinha, que deu um suspiro antes de concordar. Está tudo bem, tia Estia, Artemis disse antes de se acalmar. Pode a cadela de Anubis sofrer. Anabert, Talia e Shivia gritaram mentalmente com um fogo de ódio em seus olhos. Eles realmente queriam que aquela deusa de merda sofresse como ninguém por trair Naruto. Naruto e suas outras versões desapareceram para cumprir suas respectivas tarefas, com NZ e Nas levando as filhas semideusas de ambos antes de desaparecerem com sorrisos ansiosos, enquanto Naruto, Naet, Nas e Nae foram torturar Anubis. Embora o filho de Shiva tenha enviado um clone para continuar lutando e acabar com a guerra mais rápido. Portanto, os Indos vencem esta guerra e os egípcios morrem permanentemente, sem qualquer possibilidade de voltar em vida, sob qualquer forma, à medida que o seu mundo principal cai. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Naruto sorriu ao ver seu panteão celebrar em um mundo ao qual eles chegaram depois de destruir o mundo egípcio. A curta guerra contra os egípcios terminou, tendo como resultado a eliminação dos egípcios da existência desta dimensão. O loiro já havia torturado Anubis por 5 minutos em uma dimensão separada onde o tempo passava mais rápido, para ser exato, ele a torturou por mais de 1 milênio naquela dimensão antes de matá-la. Acho que é um fim, disse o olho azul antes de perceber como alguém caminhava ao lado dele, percebendo que era Nae, que tinha um olhar sério e severo. Por enquanto, isso é o fim, ainda não acabou, isso é apenas o começo, você e eu sabemos disso, afinal as guerras e disputas são infinitas e é algo que nunca pode ser interrompido, pois para isso é porque todos devem ter o mesmo raciocínio, ou devem respeitar outros raciocínios, mas isso é impossível, sempre haverá alguém que não aceita outros raciocínios, disse Nae com sua voz séria e severa. Você, os outros e eu, não somos assim, criamos guerras por tédio, diversão ou vingança, não nos importamos em machucar aqueles com quem não nos importamos, aos olhos dos mortais nós nada mais são do que monstros com peles de divindades, disse o filho de Shiva calmamente. E é isso que faz de um mortal um mortal, a voz de Neat disse com um tom sábio, o que fez as duas loiras olharem para sua outra versão, que tinha um sorriso calmo. Os mortais dizem que somos monstros com peles de divindades pelos nossos atos atrozes, como se fossem santos, mas sempre se esquecem de alguma coisa, e é que graças a nós as terras que colhem são férteis, graças a nós eles têm vida, graças a nós eles e suas famílias estão saudáveis, graças a nós eles têm terras, travamos guerras contra seres que causariam mais destruição do que o necessário, nós os mantemos vivos, ficamos com seus pecados, somos seus salvadores, disse Neat de uma forma calma e sem qualquer drama. As três loiras estavam assistindo o panteão hindu comemorar antes que os três se entreolhassem, assentissem, e Neat junto com Neat desaparecessem em uma abertura dimensional a seus pés.
Naruto não sentia mais nenhuma de suas outras versões em sua dimensão. É hora de ir para casa, pensou o loiro antes de se virar e começar a andar. Todos no acampamento meio-sangue observaram Naruto e os outros deuses indos aparecerem, o que fez os semideuses e deuses se curvarem levemente diante dos deuses indos, e porque a notícia de que o filho de Shiva era o novo rei de Svarga havia se espalhado, mas ninguém, à parte de suas noivas, o tinha visto antes ou depois daquele evento. Irmão bigodes Naruto-sama, disseram os noivos da loira, que abraçou seu noivo, que os abraçou com seus 4 braços enquanto seus olhos mostravam calma e paz. Estou aqui e prometo que nunca mais nos separaremos, disse um menino de olhos azuis enquanto os abraçava com carinho, o que fez os 3 se acomodarem em seu peito. Agora, vamos fazer uma grande festa em Svarga para comemorar a vitória, bem como uma pré-celebração para a futura ascensão de Thalia e Annabeth como deusas gregas Eidos, disse o deus do tempo, o que fez todos gritarem felicidade antes de desaparecerem em direção a Svarga para comemorar. Salto de tempo, 1 mês. Naruto, os deuses indos e gregos, os semideuses de ambos os panteões, estavam no palácio do primeiro, com Thalia e Annabeth na frente, junto com seu noivo loiro, Zeus, Poseidon, Hades, Shiva e Rudra. A comemoração durou 1 mês inteiro, sendo neste dia que transformariam as 2 noivas da loira em deusas, além do próprio loiro em um deus grego. Bem, vamos começar a ascensão da minha filha como filha de Atena para sermos deusas gregas como Indos, além de podermos compartilhar uma vida imortal com Naruto, o rei de Svarga, disse Zeus, enquanto todos aplaudiam antes de cair rapidamente silencioso. Annabeth, hija de Atena, e Thalia, hija Mia, ambas desde hoje são diosas gregas, seus domínios los descobrirão com el passar del tiempo, dijo Zeus, mientras Thalia e Annabeth eram rodeadas por uma aura dourada antes de que um brilho cegara a todos. Assim que o brilho parou, Naruto engasgou com a saliva quando começou a tossir com os olhos bem abertos, enquanto Shiva dava tapinhas nas costas dele para ajudá-lo a sair do afogamento. Thalia agora é uma garota de 22 anos, medindo 1,80 metros, com um corpo um pouco mais atlético e definido, figura de ampulheta. Seu tom de pele ainda era branco, não doentio, mas mais parecido com o branco da porcelana, mas um pouco tons mais escuros e sem qualquer imperfeição, o que lhe conferia, nas palavras dos Namikaze, uma beleza bastante exótica e atraente, seios em forma de copa D, sendo alguns tamanhos maiores que a copa D firme, e um bumbum um tanto grande em formato de uma bolha. Enquanto seu rosto ficou muito mais maduro e um pouco mais nítido, dando-lhe uma beleza pouco natural que fez Naruto sentir seus joelhos tremendo pela primeira vez. E suas roupas foram feitas para caber no seu tamanho atual. Annabeth está agora com 22 anos, com um corpo atlético e definido, uma figura de ampulheta, sua pele ainda é naturalmente bronzeada, seus seios são um copo de firme, sendo 2 tamanhos maiores que um copo de firme, e uma bunda um tanto firme e grande. E em forma de bolha. Seu rosto ficou muito mais maduro, elegante e fino, conferindo-lhe uma certa beleza de realeza, o que lhe conferiu uma beleza exótica. Suas roupas também foram feitas para caber em seu tamanho atual. O homem de olhos azuis sentiu que suas pernas iriam falhar a qualquer momento e que ele morreria sufocado. Embora eu não soubesse se isso era possível. Porém, ele percebeu como Zeus olhou para ele. Foi a vez dele. Tosseu o loiro, tossiu falsamente para retornar a aura de alguém sério. Annabeth, filha de Atena, e Thalia, filha de Zeus, a partir de hoje ambas também serão deusas indos, seus domínios são iguais aos gregos, disse o filho de Shiva, fazendo com que uma aura roxa as envolvesse. Felizmente ele não sofreu mais alterações. Naruto não acreditaria que conseguiria aguentar mais mudanças, se fosse sincero, pensou que iria desmaiar nesse caso. Agora, Naruto, filho de Shiva e Kali, a partir de hoje você é um deus grego, seus domínios são os mesmos que você tem como indo, disse Zeus, o que fez com que uma aura dourada envolvesse o loiro, que sentiu seu aumento de poder. Naruto e Shiva apertaram as mãos dos 3 irmãos gregos, o que fez com que ambos os panteões começassem a aplaudir, enquanto alguns gritavam de felicidade por ter uma paz ainda mais duradoura do que antes entre gregos e indos. Agora, Manana empieza é o primeiro casamento de Naruto, é o qual será com Thalia, dijo Shiva. Luke hizo a todos aplaudir com más fuerza, mientras los nombrados se abrazaban com sonrisas, aunque Thalia le custou um pouco caminhar ante el cambio repentino de tamanho.
Não nos deixe de fora, irmão Shivya gritou enquanto abraçava seu noivo e sua irmã casada junto com Annabeth. Isso é melhor do que com Anubis, pensou o homem de olhos azuis enquanto abraçava suas noivas antes que seus filhos, sendo os filhinhos do papai que eram, fossem abraçá-lo enquanto chorava abertamente pela merecida felicidade que estava obtendo. Eu realmente amava a família que tinha agora, só esperava poder torná-la um pouco maior. Salto no tempo, 3 semanas depois. Naruto, completamente nu e deitado em uma cama, abriu lentamente os olhos ao se sentir livre de qualquer tensão sexual que tivera no passado. O loiro olhou para baixo e encontrou Thalia, Annabeth e Shivya nuas e cobertas por um fino lençol de seda, algo que o fez sorrir ao beijar suas testas, algo que fez os 3 as se aconchegarem contra ele com sorrisos felizes. Mas ele não conseguiu conter um pequeno bocejo ao lembrar o que aconteceu. Em uma semana ele se casou com Thalia, na próxima casou-se com Annabeth e na última casou-se com Shivya. E o casamento deles durou tanto tempo porque eles se casaram no estilo hindu, então demorou muito. Além de os 3 quererem ter ao mesmo tempo, nenhum deles queria ter antes do outro, então decidiram esperar por uma lua de mel em grupo em que os 3 perderam a virgindade no mesmo tempo. Abençoados sejam os clones. Acho que uma soneca não vai fazer mal a ninguém, pensou o filho de Shiva antes de fechar os olhos e adormecer rapidamente. Salto no tempo, 1 milênio. Thalia, Annabeth e Shivya estavam sob uma macieira em uma pequena colina enquanto observavam o marido dançar, enquanto seus 5 filhos o acompanhavam de várias maneiras. Nenhuma das 3 deusas havia mudado nada fisicamente, exceto que agora Thalia e Annabeth descobriram que seus domínios eram iguais aos de seus pais divinos, apenas o domínio da fidelidade foi adicionado a esse mesmo conjunto. Naruto agora aparenta ter cerca de 22 anos, medindo 2,20, tendo um rosto muito mais marcado, afilado e maduro, além de seu corpo ficar muito mais musculoso e definido, tendo agora o corpo digno de um deus primordial da luxúria. 2 desses filhos tocam flauta, sendo Ciara e Jovals, que não mudaram nada nesses anos a não ser as roupas, já que agora usam calças brancas e arejadas um pouco acima dos joelhos. E os outros 3 filhos são dos filhos que ele teve com cada um. O mais velho deles é Kyogai, um jovem musculoso e definido, com quase 20 e poucos anos, medindo 1,90 metros, boa aparência, pele levemente acinzentada, cabelos pretos que chegam até os ombros, olhos azuis com reflexos dourados, orelhas levemente pontudas e dentes pontiagudos. Ele usa um pano roxo com grossas linhas pretas amarrado com uma corda grossa vermelha brilhante. Mas ele tem 6 esquisitices, que são 6 tambores saindo de seu corpo, um em cada ombro e em cada lado das coxas, um na barriga e um nas costas. Kyogai é filho de Naruto e Thalia, além de ser o deus da música, da bateria, do vento furioso e tempestuoso, da felicidade, da euforia e dos preparativos para a guerra. E ele se vê acompanhando o pai em sua dança, tocando bateria com um sorriso feliz no rosto. O segundo filho é Solork, um jovem de 19 anos, bastante musculoso e definido para a idade, mede 1,80 metros, tem boa aparência, pele naturalmente bronzeada, cabelos loiros cortados em estilo militar, olhos azuis com tons cinza dourados e ligeiramente pupilas. Ele veste uma camiseta branca que gruda em seu corpo, calça cargo preta e botas de combate marrons. E ele se vê acompanhando o pai em sua dança, cumprimentando as palmas das mãos. Solork é filho de Naruto e Annabeth, além de ser o deus da guerra, da estratégia, da batalha, da calma, da perseverança e do raciocínio. E por fim, o mais novo dos 5 irmãos é Neiren, uma cópia idêntica de seu pai com 18 anos físicos, mas com cabelos pretos levemente ondulados e espetados que caem até a parte inferior das costas. Ele tem 5 olhos como Naruto, sendo seus olhos azuis são tingidos de ouro e tem 4 braços como o pai. Ele veste calças brancas arejadas que terminam um pouco acima do joelho. Neien é filho de Naruto e Shivya, além de ser o deus da dança, da felicidade, da euforia, da destruição, da criação, dos festivais e das cerimônias. E ele se vê dançando com seu pai. Vamos Neien, vamos dançar mais rápido, disse Naruto com um tom mais maduro e rouco, enquanto começava a dançar mais rápido com seu filho de cabelos pretos, que apenas ria alegremente. Não fique muito animado, você não quer destruir este mundo, Thalia gritou, o que fez a dupla pai e filho levantarem o polegar para ela enquanto continuavam dançando.
Acho que isso é felicidade, Talia, disse com um sorriso suave enquanto observava seu marido dançar ao lado de Newland. Sim, isso é felicidade, Annabeth disse enquanto balançava a cabeça com um sorriso calmo. Não há dúvida, afirmou Shivia enquanto sorria feliz. Eles estão muito felizes, assim como o marido e os filhos. A família toda ficou feliz e sempre ficou junta. Era o que os três esperavam quando formaram uma família. Um marido amoroso e filhos que só irão protegê-la de qualquer coisa. Eles estão felizes assim. Seus filhos estão felizes assim. Naruto está feliz assim. Fim do capítulo 14.